senta com alguém, Efésios 5:2 fala assim, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Realmente, queridos, a nossa oferta tem que ser algo de muita alegria na presença do Senhor. Oferta para mim é ato de fé. É ato de fé. Quantas vezes você passou dos limites no final do mês e você olha para o seu salário e vê que gastou demais, e agora? Aí você tem que ter um ato de fé e dizer, nada vai me impedir de ofertar e dizimar. Tem que ter atitude. Você tem que decidir ofertar e dizimar a Deus do Senhor. Porque quando nós decidimos, nós somos abençoados. E o que importa para o Senhor é a nossa atitude sincera. Nem é o valor da sua oferta. Para o Senhor, o que mais importa é o seu coração, quando está totalmente voltado a ofertar na presença do Senhor com alegria. E ofertar também, queridos, é amor. É amor, porque eu acho que vocês, como eu, já ouviram algumas pessoas dizerem assim, Deus não precisa de dinheiro, o Senhor não precisa do meu salário, mas a casa do Senhor precisa. Existem coisas que precisamos suprir. Então, quando nós amamos a obra do Senhor, nós ofertamos com alegria. Aleluia. No coração, na verdade. Você separa aquele dízimo e aquela oferta com amor e sabendo que foi uma decisão do seu coração. Você decide ser abençoado. Você decide vencer. Amém. Amém? E eu creio que hoje aqui nós temos muitos vencedores na presença de Deus. Aleluia. Eu queria que você se levantasse, viesse ao altar do Senhor e trouxesse a sua oferta. Aquela oferta que para você é algo que te traz alegria, é algo que te traz prazer. Amém? Ele falou que a mensagem dele, ela só ficou boa depois que ele pregou 60 vezes. Então, eu busquei até uma outra palavra, mas o Senhor insistiu que eu trouxesse essa. E eu creio plenamente que Ele vai falar com você nessa noite. Amém? Já começou a melhorar. Agora você traz um copo de água. Amém? Então nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Aí está fácil.
fácil, é o primeiro livro da Bíblia. Quem achou, diz achei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, agradecido, Senhor, por estar, Pai, mais uma vez aqui na Tua casa, onde, ó Pai, nós recebemos, ó Deus, a Tua direção, aonde, Senhor, nós recebemos, ó Pai, da Tua presença, que nos liberta, que nos cura, que nos sara. E nessa noite, Senhor, nós vamos estar falando de sonhos, dos sonhos do Senhor para a nossa vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, restaura os nossos sonhos essa noite. Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos. Renova, Senhor, os nossos sonhos. Sonhos, Senhor, que talvez possam ter ficado esquecidos pelo caminho. Assim aconteceu na minha vida por muitas vezes. E, Senhor, essa palavra, ela primeiramente, ela falou comigo, porque eu preciso restaurar os meus sonhos. Eu preciso, Senhor, viver os sonhos do Senhor, que são os melhores sonhos. Então, ó Pai, nessa noite, fala comigo, mas fala, Senhor, com cada um dessas pessoas que está aqui nessa noite. Não há, ó Pai, nenhum significado nós vimos a Tua casa e sair da mesma do mesmo jeito que entramos. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós entendemos que nós somos dependentes do Senhor. Nós viemos aqui, ó Pai, com o propósito principal de cultuar o Senhor, de engrandecer o Teu santo nome, de glorificar o Teu santo nome, de dar ao Senhor o primeiro lugar. O primeiro lugar dessa reunião é do Senhor. A Bíblia, Senhor, ela fala que o Teu Espírito, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita dentro de nós. Então, Senhor, no nome de Jesus, manifesta nessa noite, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder nesse lugar. E nos faz, ó Senhor, a partir dessa noite diferentes. Que os sonhos do Senhor, eles venham à tona nessa noite. Toma, Senhor, a minha mente, o meu coração, e conduz, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. Conduza, Senhor, dentro da Tua vontade, que é a vontade soberana. Nós estamos aqui é pelo Senhor. É pelo Senhor que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós entendemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. O Senhor é o Deus, ó Pai, que fala ali em Salmo 139, que o Senhor já nos conhece mesmo antes da fundação do mundo. O Senhor já nos conhecia, Ele sabia todos os nossos dias. Então, Senhor, apressa-te, eu te peço, no nome de Jesus, essa noite, Senhor, apressa-te a realizar os Teus sonhos na nossa vida, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Assim eu te oro. Amém. Então, como eu estava falando, quem nunca sonhou? Sonhar é muito bom. Sonhar é maravilhoso. Difícil é pagar o preço pelo sonho. Todo sonho existe um caminho a ser trilhado. Não foi diferente na vida de José e com certeza não vai ser diferente nem na minha vida e nem na sua. Por exemplo, eu, quando criança, eu sempre tive o sonho de ser um jogador de futebol. Sempre. Eu acho que isso acontece com a maioria dos meninos brasileiros, né? Todos gostam de futebol. Muito difícil você encontrar um que não gosta. E eu tinha esse sonho. Sempre sonhei em ser um jogador de futebol. E em dezembro, dia 26 de dezembro de 1989, eu saí da cidade onde eu morava, em Minas Gerais, saí da casa dos meus pais e vim para Porto Canoa. Aqui já residiam alguns irmãos meus. E vim com esse sonho de ser um jogador de futebol. E aqui começou uma história na minha vida. Eu entrei numa escolinha de futebol, comecei a jogar,
disputei a Copa Gazetinha, e um olheiro do Vasco viu, gostou do meu futebol e me levou para o Vasco. E ali no Vasco eu fiquei por um ano, mas eu tive uma enfermidade que foi um obstáculo para que eu realizasse esse sonho. Eu tive uma infecção renal. E eu na época eu pesava 61 quilos, eu fui para 68, 7 quilos só de inchaço. Eu com 13 anos de idade, eu quase cheguei ao ponto de ter que fazer a hemodiálise. De não só fazer durante aquele período, mas de fazer para a vida toda. E ali, o meu sonho começou a ir por água abaixo. O Vasco me mandou embora. Mas mesmo assim, eu fui curado dessa enfermidade, graças a Deus, eu não tive que fazer hemodiálise, não tive que fazer cirurgia dos rins. E continuei nesse projeto do meu sonho. E voltei a jogar futebol, joguei aqui no estado de novo, daqui eu fui para o Cruzeiro. Fui para o Cruzeiro, joguei no Cruzeiro, não fui para o Santa Teresa, joguei no Santa Teresa, o Cruzeiro me comprou, eu fui para o Cruzeiro, joguei no Cruzeiro. Só que o futebol não é fácil. Como eu disse, eu era muito novo. E talvez eu não tinha uma mente preparada para suportar as situações que eu vivia. Quando eu estava ali em Belo Horizonte, eu morava numa concentração, onde tinha pessoas de todos os lugares do Brasil, pessoas que foram educadas diferente da minha pessoa. Eu tive uma educação, eles tiveram outra. Eu tive que começar a aprender a seguir horários. Tinha horário para o café da manhã, horário para o almoço, horário de dormir. Tinha uma vida totalmente privada para o futebol. Muitos hoje vê jogadores profissionais aí e acham que realmente o valor hoje, eu também acho que está um pouco elevado, ganham dinheiro demais. Mas não sabe o que eles pagaram para realizar esse sonho. Não sabe o que eles passaram para realizar esse sonho. Uma criança de 15 anos de idade que não pode viver uma vida normal de uma criança de 15 anos de idade. Ela tem que dividir um espaço, ela tem que dividir uma televisão, ela tem que dividir um horário para tomar banho, ela tem que seguir regras. E eu não consegui, por minha própria culpa, eu não consegui chegar ao ponto que eu queria chegar. Eu cheguei a ser um jogador profissional, eu joguei aqui no estado, joguei no Serra, joguei no Vitória, joguei no Atlético Sorocaba em São Paulo, na São Carmense, tive um tempo na Alemanha, mas não consegui chegar ao ponto que eu queria. E acabei desistindo do meu sonho, por minha própria culpa. O sonho é bom, sonhar é maravilhoso. Difícil é pagar o preço pelo sonho. Da mesma forma aconteceu na vida de José. José sonhou. Deus deu um sonho a José. Mas aqui tem um primeiro passo. José, quando ele sonha, aqui diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Deus deu um sonho a José, mas Deus não mandou José contar o seu sonho para ninguém. E José toma uma atitude errada. Ele conta os seus sonhos para os seus irmãos. E a Bíblia fala que eles o odiaram ainda mais. Já é um sinal que eles não gostavam de José. O que eu quero te dizer com isso? Não conte os seus sonhos para pessoas que você não sabe se eles estão adequados, se eles estão capacitados para ouvir o seu sonho. O que mais se encontra hoje são pessoas que querem matar os seus sonhos. Parecia tudo bem. José estava contando os seus sonhos para os de casa, para os seus irmãos. Até aí parece que está muito bem. Mas para quem não sabe, José ele era filho de Raquel, a mulher que o seu pai amava. E José tinha um tratamento diferente. E isso já causava uma certa inveja.
E nessa época José já estava com 17 anos, já era o bastante para ele detectar isso nos seus irmãos. E ele conta os seus sonhos para pessoas erradas. E isso lhe custa um alto preço. Um alto preço. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer nesse primeiro passo? Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Não conte os sonhos que Deus te dá para qualquer pessoa. Pessoas podem querer matar os seus sonhos. Amém? O segundo passo, lá no capítulo 37, versículo 18, 19 e 20, diz assim: os irmãos de José, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão o sonho. E eu coloquei assim uma frase aqui: a cisterna não pode te paralisar. Eles jogaram José numa cisterna. Eles maquinaram, eles queriam sabotar o sonho de José. Eles buscavam uma forma, porque eles entenderam esse sonho que José teve. Eles tiveram a revelação do sonho de José ser maior que eles, porque é justamente isso que fala. Acredito que muitos aqui conhecem a história de José, então não vou estar lendo tudo. Então José tem um sonho que é onde eles se dobrariam diante dele, não só os irmãos, mas também os pais. E eles buscavam: José, quem é José? Somos nós que pastoreamos as ovelhas, nós somos os mais velhos que trazemos mantimentos para dentro de casa. E José, quem é José? Para ser maior do que nós. E eles buscaram uma forma de matar José, de acabar com o seu sonho. E jogaram José numa cisterna. Eles maquinaram, eles sabotaram José. Só que eles não contavam, o que eles não sabiam, que o sonho de José era o sonho de Deus. Foi Deus que deu o sonho a José. E os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Assim na vida de José como na sua. Aleluia. José, ele pagou um alto preço pelo erro que cometeu, mas o sonho não era dele, o sonho era de Deus. Então o que eu quero te dizer? Talvez os seus sonhos estão esquecidos. Você não consegue mais acreditar nos seus sonhos, porque você encontrou pessoas que falam que você não é capaz, que você não tem condições. Quem é você? Quem foi você até hoje? Querido, se o sonho é de Deus, eles não podem ser frustrados. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados na vida de José. E da mesma forma não pode ser na minha e nem na sua. Aqui estão alguns passos para que nós venhamos aprender como se realizar um sonho. Como se realizar um sonho? Primeiro, não conte o seu sonho para qualquer pessoa. Saiba para quem contar os seus sonhos. Eu tenho um amigo meu, eu considero como amigo de trabalho, e todas as vezes que eu converso com ele, ele tem alguma forma de querer me jogar para baixo. Ele parece um vampiro. Tudo que você fala com ele, ele tem uma forma de destruir. O seu dia pode estar maravilhoso. Você fala com ele e tenta arrumar alguma coisa ruim para atrapalhar. Uma pessoa dessa não pode saber o seu sonho. Nós temos que procurar andar perto de pessoas que nos levam para cima, e não que queiram nos matar, que nos jogam para baixo. Os irmãos, aqui José, irmão, ele não podia escolher, porque é irmão. Mas amigo, você pode escolher. Você pode escolher as pessoas com quem você anda.
Você pode escolher as pessoas com quem você compartilha coisas da sua vida, você pode escolher. Você tem o direito de escolha. E José está ali na cisterna. A cisterna era um buraco de 7 metros de fundura. 7 metros. José ele se vê em meio a uma situação que ele não podia fazer nada. A cisterna ela estava vazia. E ele se vê em meio a uma situação que ele não podia fazer mais nada. Mas quando acaba as nossas condições, aí entra a provisão de Deus. Ou você não acredita em Deus? Quando acaba aquilo que nós não podemos fazer, aí entra Deus. Entra aquilo que Deus pode fazer. E o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que tem todo o poder. É o Deus que mede o oceano na coxa das suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. E quando você acha que não tem mais jeito, não tem para onde você ir, não tem como mais você tomar nenhuma atitude, você está à beira do caos, você está no buraco, aí Deus entra ao seu favor. É aí que entra as condições de Deus. É aí que entra a provisão de Deus. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Se os sonhos são sonhos de Deus, eles vão ter que acontecer. Eles vão ter que acontecer, só depende de você. O meu sonho de ser um jogador de futebol não era um sonho ruim, não era. Eu poderia muito bem ter atingido aquilo que eu queria, mas por minha própria falha, não foi Deus, foi eu. Por minha própria falha eu não atingi. Por alguns momentos eu errei muito. Deus tem compromisso, Deus ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Agora o que você tem que fazer é você que tem que fazer. Aleluia. José ele tinha 17 anos de idade. E de repente ele não estava capacitado para receber aquilo que Deus tinha para fazer daí a algum tempo. E ele teve que trilhar um caminho para a realização do sonho. Sonho de Deus. Ele sonhou um sonho de Deus. Um sonho de Deus. Amém, querido? A cisterna, ela não pode te paralisar. Não sei em qual condição está a sua vida hoje, mas não é o bastante para vencer no nosso Deus, para destruir o sonho que Deus tem para a sua vida. Não é o bastante. E ali, logo em seguida, Deus entra com a sua provisão. E vem os ismaelitas numa carruagem. E eles decidem vender José. Porque eles não queriam sujar sua mão com sangue. Mas isso aí foi o próprio Deus que colocou no coração deles. E José é vencido. José é vendido. E aqui entra o terceiro passo. Que está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Que diz assim. Acompanha comigo. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José teve que passar por um obstáculo da humilhação, por um sonho que era de Deus. Um sonho que Deus tinha dado para ele. José passa agora a ser escravo. José agora é vendido, é tirado da cisterna, é vendido e passa a ser escravo. A pessoa, ele estava ali agora como um objeto. Quando você vai comprar alguma coisa, você vai numa loja, você vai comprar um carro, você analisa aquilo que você está comprando. Você vê se o produto é bom, se é aquilo realmente que você quer. E ali eu acredito que eles pegaram José, tocaram José, olharam os dentes de José. E José, nesse ponto, ele já tinha perdido a sua túnica. José estava mal vestido. José estava mal vestido. Isso para um judeu é uma coisa absurda. E José está sendo humilhado. Humilhado por um sonho
sonho que é de Deus. E isso me leva a crer, que é quando eu pulo aqui para o quarto passo, que José, ele estava numa profunda intimidade com Deus. Querido, para vencer os obstáculos, nós não conseguimos vencer só. José não teria vencido a cisterna, José não teria vencido o obstáculo da humilhação se ele estivesse só. Ele estava em profunda intimidade com Deus. Ele estava em profunda, porque na cisterna, ou onde quer que você esteja, se você estiver em profunda intimidade com Deus, você tem revelação, você tem direção, você encontra a saída em Deus. Então José, ele estava em profunda intimidade com Deus. O que eu quero te dizer com isso? Se está difícil, se você tem vontade realmente de realizar esse sonho, e está difícil, busque uma intimidade com Deus, porque é em Deus que você vai encontrar força. Nós por si só, nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir vencer, porque a Bíblia, ela fala que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E como a gente vai conseguir vencer isso? Somente com a intimidade com Deus. Essa é uma ferramenta que você precisa utilizar. Talvez você ache que você não vai vencer, que você não tem condições, você não conseguiu vencer até hoje, porque talvez faltou essa intimidade com Deus. Como que você vai servir a um Deus que você não conhece? Como que Ele vai te dar alguma direção se você não tem uma leitura bíblica? Se você não tem uma intimidade com Ele, se você não tem um diálogo? Então aqui eu creio que José, ele tinha uma grande intimidade com Deus, porque senão ele não conseguiria superar os obstáculos. Então o quarto passo: tenha uma profunda intimidade com Deus. Uma profunda intimidade com Deus. E o quinto passo está em Gênesis, capítulo 39, versículo 10, 11 e 12. Quem está entendendo, fala um amém aí, gente. Amém. Está entendendo? Está sendo bem explicado? Amém. Gênesis capítulo 39, versículo 10, diz assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. José, quando ele é vendido aqui, que ele é vendido por esses ismaelitas, ele chega ao Egito, e no Egito Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó, compra José. E José, ele vai para dentro do palácio de Faraó. Como Deus estava com José, tudo aquilo que José fazia, ele prosperava. Só que a Bíblia fala que José também, ele era uma pessoa de boa aparência, era um cara bonito, um cara de boa aparência. E o que acontece? Satanás, ele não gosta de você, ele não gosta de mim, ele vai sempre buscar uma forma para destruir os nossos sonhos. Quando ele vê José, que José está em êxito, que José, tudo que José faz prospera, onde ele vai, ele é respeitado, ele é colocado como mordomo, ele é colocado como uma grande pessoa, onde ele está, ele é próspero. E Satanás coloca a mulher justamente em Potifar, para querer buscar ter uma situação com ele, a se deitar com ele. E José, ele já sabia disso, porque algumas vezes ela já tinha falado com ele, que queria se deitar com ele. E o que acontece aqui? Quando José, ele chega, foi o que eu acabei de ler, quando ele chega na casa de Potifar, que ele vê que não tem ninguém, o que José deveria ter feito? Ido embora. Mais uma vez, José, que ele não vigia.
Ele já sabia que a mulher buscava ter uma situação com ele. E quando ele chega na residência, que não tem ninguém, só tem a mulher, ele deveria ter ido embora. O que a Bíblia fala? Que nós devemos fugir da aparência do mal. José, ele até foge, mas demora a fugir. Quando ele foge, ela consegue segurar sua veste. E ela usa isso aí para contar uma grande mentira. Que tudo aquilo que ela queria com ele, era ele que estava querendo com ela. Que ele queria pegar ela. E aí ele conta, Potifar fala isso para o faraó e coloca ele preso. Por causa de não ter vigiado, ele passa por mais 2 anos de prisão. Tudo parecia estar tão bem na vida de José, mas no momento que ele não vigia. O que isso serve para nós? Se você tem vontade realmente de realizar os sonhos de Deus na sua vida, nós não devemos ir a qualquer lugar. Nós temos que saber o lugar onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Porque numa dessas situações, os nossos sonhos são destruídos. Porque nós damos a oportunidade para que Satanás faça alguma coisa. Ele não desiste. Ele vai estar sempre buscando uma forma para destruir o seu sonho. E ele encontrou ali na mulher uma situação, com certeza, ela era mulher de Potifar, era uma mulher bonita. Ela não era uma mulher feia. E usa a mulher para destruir o sonho na vida de José. Querido, se você sabe aonde deve ir, se você sabe que esse lugar que você vai, você não deve ir, não vá. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. José até fugiu, mas demorou. E isso custou 2 anos de prisão. Talvez você está aprisionado, os seus sonhos estão aprisionados. Talvez os seus sonhos, eles estão aprisionados por causa de uma atitude que você tomou no passado. Mas o Deus que nós servimos, Ele vai restaurar os nossos sonhos aqui nessa noite. Ele vai restaurar o meu sonho, vai restaurar o seu sonho. Eu não sei, mas talvez o seu sonho ele está aprisionado por causa de uma atitude que você tomou. Mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E que as coisas velhas, elas já ficaram para trás. Então não deixe que esse dardo inflamado, que esse pensamento maligno, ele esteja na sua mente. Quebre isso. Renove a sua mente, que é o que fala em Romanos 2, versículo 2. Renovar a nossa mente para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. No nome de Jesus, não aceite isso. Nós crentes, nós não vivemos de passado. Nós não vivemos de passado. Nós temos que fazer igual o Paulo fez. Olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Seguir para o alvo, esquecer das coisas para trás do carro e seguir para o alvo. Então os seus sonhos, eles não podem estar aprisionados. O 6º passo é perseverar. Perseverar é continuar acreditando no sonho, independente do momento que você vive. Independente do que você está vivendo, José, independente do que ele vivia, ele estava preso. Mas independente do momento atual na sua vida, ele não deixava de acreditar naquilo que Deus tinha dado como sonho para a vida dele. Ele não deixava de acreditar. Não são as condições atuais, aquilo que nós vivemos, que pode nos impedir de realizar o sonho. Talvez isso possa ser um tratamento de Deus. Deus pode estar forjando o seu caráter para que no momento certo o sonho venha a ser realizado. Deus pode estar tratando o meu caráter e o seu caráter. Não desista do seu sonho. Temos que perseverar. Sonhar, como eu disse no início, sonhar é muito bom. Difícil é pagar o preço pelo sonho. Difícil é pagar o preço pelo sonho. Mas nós temos Deus ao nosso favor. José, em todas essas situações, parecia estar sozinho, mas Deus estava com ele. Existe alguém melhor para estar com você do que Deus? Existe alguém melhor para estar conosco do que Deus? Se os sonhos são os sonhos de Deus, eles não podem ser frustrados. Eu te pergunto, os sonhos que você tem são de Deus? Os sonhos que você tem para a sua vida são os sonhos de Deus?
Se são os sonhos de Deus, eles não podem ser frustrados. Eles não podem ser frustrados. E aqui eu vou para o sétimo e último passo. Aí eu gostaria de ler um pouquinho aqui a Bíblia. Lá no capítulo 41. Capítulo 41. Antes disso, uma situação que aconteceu com um pastor muito conhecido. Pastor David Yun-Shu. É o pastor que tem a maior igreja hoje no mundo. Ele tem 750 membros, a igreja dele. E numa certa situação, quando ele tinha 200 mil membros, e o tempo que ele tinha já não suportava, mesmo ele fazendo vários cultos, o tempo já não suportava mais. E ele decidiu, com certeza Deus colocou um sonho no coração dele, e ele decidiu largar as tendas, fazer um tempo maior. E ele começa a fazer esse trabalho, ele começa a construir esse templo. Mas no meio do caminho, falta condição financeira. E ele se vê em uma situação terrível, que ele tinha compromissos para cumprir, não tinha mais condições de tocar a obra, e ele decide se retirar. Ele fala com a esposa dele: olha, eu vou para um sítio e vou ficar lá, enquanto Deus não me responder, eu não volto. Enquanto Deus não falar comigo, olha a direção que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer, eu não volto, porque o sonho, ele não é meu, é o sonho de Deus. Alargar a tenda, aumentar o tempo, o sonho é de Deus. E ele foi para esse sítio. E por um bom tempo ele buscando a Deus, e nada de Deus responder, mas ele perseverou, ele insistiu, porque ele sabia que o sonho é de Deus. E numa certa madrugada apareceu um ser muito estranho para ele. Quando ele estava orando, apareceu um ser que daqui para cima era humano, e daqui para baixo parecia que tinha um rabo. Eu li isso aí no livro dele, que é A Quarta Dimensão. Quem já leu esse livro, já viu esse testemunho. Parecia um rabo de jacaré. E ele não conseguiu falar nada. Quando ele viu aquele ser, ele não conseguia, ele ficou parado, ele não teve atitude nenhuma. Até que ele conseguiu clamar pelo nome de Jesus. E esse ser teve que ir embora. Logo quando esse ser vai embora, aí vem um anjo. O que eu quero te dizer com isso? Antes que a resposta do seu sonho venha, sempre vai vir algo querendo atrapalhar. Sempre vai vir um infeliz, vai vir um enviado do diabo para atrapalhar, para destruir o seu sonho. Nós precisamos superar esse obstáculo, nós precisamos perseverar para que a resposta certa, para que aquilo que Deus quer, ele venha acontecer, para que o sonho que Deus quer venha se realizar. Então talvez isso tenha acontecido com você. Você tem conseguido chegar até um certo ponto, mas nesse ponto você não consegue passar. Você consegue um emprego, trabalha aí 2, 3 meses, um ano, mas logo em seguida o emprego já não está bom, você é mandado embora. Você consegue ir até um certo ponto e não consegue superar o obstáculo. Antes que o sonho seja realizado, o diabo sempre vai querer destruir o seu sonho. Assim foi na vida desse pastor. E quando esse anjo chega, o que acontece? Ele vai e fala com ele: ó, você vai sair daqui hoje e vai até o banco tal. Isso é verídico, isso é história verídica do nosso tempo. Esse pastor David, ele está vivo, é história atual. Você vai até o banco tal, vai chegar lá, falar que vem no nome de Deus, que precisa falar com o gerente vai te atender e você vai resolver o seu problema. Ele falou: mas se eu sair daqui agora, eu não consigo chegar a tempo até o banco. E, não, mas vai, faça o que eu estou mandando. E ele foi. Quando ele chegou lá, o banco estava fechado. Falou com o segurança do banco, e o segurança, com muita insistência, o segurança foi lá falar com o gerente liberou ele para entrar. E ele falou da necessidade, do valor que ele precisava. E o gerente perguntou para ele assim: mas o que o senhor pode me dar com garantia? A única garantia que eu te dou é que todos os membros da minha igreja abrirá conta no seu banco. 200 mil pessoas. O que ele queria mais com garantia?
200.000 pessoas iriam abrir conta no banco dele. Então, querido, não desista dos seus sonhos. Para que o sonho venha se realizar, nós temos que superar os obstáculos. Nós tivemos uma pregação aqui que o pastor falou assim, que aquilo que Deus, aquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha para fazer. Deus não vai mover uma palha para fazer. Mas aquilo que Deus tem que fazer, Ele move o mundo inteiro, se for preciso, para que o sonho seja realizado. Amém? Então aqui, agora nós vamos ler aqui no 7º passo, que está em Gênesis capítulo 41. E a gente vai ler um pouquinho aí, vamos ver até onde Deus vai nos levar. E aqui está a chave principal. A chave principal para a realização do seu sonho. A chave principal. Coloca isso, grava isso no seu coração. É a chave principal para a realização dos nossos sonhos. E diz assim: passados 2 anos completos, eu vou ler um pouco rápido. Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subia do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isso um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Esse lhe disse: tive um sonho, e não há quem me interprete. Ouvi dizer, porém, ao teu respeito, que quando ouves o sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: não está em mim, mas em Deus. Mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Repete comigo esse versículo 16 do 41. Respondeu-lhe José: não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Aqui está a chave para a realização do nosso sonho. Interpretar, ter a revelação do sonho do rei. A revelação do sonho do rei. A revelação do sonho do rei para a minha vida familiar. A revelação do sonho do rei para a minha vida profissional. A revelação do sonho do rei para a minha vida ministerial. A chave do sucesso é revelar o sonho do rei. José, ele se encontrava preso, mas ele revela o sonho do rei. Revelar o sonho do rei te tira da prisão. Revelar o sonho do rei faz um menino de 17 anos que simplesmente, se isso não acontece na vida dele, se Deus não dá esse sonho para ele,
com certeza, provavelmente, não com certeza, ele continuaria a ser um pastor de ovelhas. Revelar o sonho do rei faz com que o seu sonho seja realizado. José, quando ele revela o sonho do rei, ele sai da prisão para governador do Egito. E eu te faço uma pergunta nessa noite: você já revelou o sonho do rei para a sua vida? Você já revelou o sonho do rei? Capítulo 2 de Daniel fala que o povo, que o rei, ele buscou magos, todas as pessoas, para que pudessem revelar um sonho que ele tinha tido. Ninguém conseguiu revelar. Daniel revelou. Daniel, ele estava com um decreto de morte. O rei falou com ele assim: ou você revela o meu sonho, ou então vai ser morto. Revelar o sonho do rei tira o decreto de morte dos teus sonhos. Revelar o sonho do rei faça com que os seus sonhos sejam realizados. Essa é a chave principal. Talvez nós estamos correndo atrás de sonhos que não são os sonhos do rei. Talvez você tenha buscado sonhos que não são os sonhos que Deus quer para a sua vida. Então nós precisamos saber qual é o sonho do rei. Qual é o sonho do rei para a minha vida? Qual é o sonho do rei para a sua vida? Revelar o sonho do rei é que vai fazer com que a sua vida seja uma vida. Revelar o sonho do rei. Você já revelou o sonho do rei? Você sabe qual é o sonho do rei? O sonho do rei é constituir um reino. Jesus, quando ele vem, ele prega o evangelho do reino. O evangelho do reino. E o que é o reino? A Bíblia fala que o reino, ele não se constitui em comer, em beber, mas em justiça, em alegria, no Espírito Santo, em paz. Esse é o reino de Deus. A oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Revelar o sonho do rei é implantar o reino aonde você estiver. Revelar o sonho do rei é implantar o reino no seu trabalho, é implantar o reino na sua casa. Isso é revelar o sonho do rei. Amém. E quando você revela o sonho do rei, os seus sonhos são realizados. Você vê que quando Daniel, ele revela o sonho do rei, quando ele revela o sonho do rei, os sonhos que Deus tinha dado para ele ainda não tinham acontecido. Mas ele já é colocado como governador do Egito. Ele já é colocado como governador do Egito. Uma vida maravilhosa, morar no palácio, uma cama boa, comida boa, boa escola para os seus filhos. Revelar o sonho do rei traz isso para a nossa vida. Então nós precisamos revelar o sonho do rei. Mateus capítulo 6, versículo 36 fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você tem buscado primeiro o reino de Deus ou o seu sonho? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus faz com que os seus sonhos sejam realizados. Porque foi assim na vida de José, foi assim na vida de Daniel. E assim vai ser na minha vida e na sua. A oração do Pai Nosso, quando ela fala assim, vem o teu reino, ela é antes de pedir o pão de cada dia, é antes de tudo. Ou nós acreditamos em Deus de uma vez por todas, ou então nós vamos parar na metade do caminho. E às vezes Deus deixa a gente chegar a um ponto que não tem mais jeito, como aconteceu com José. Você quer a realização dos seus sonhos, no seu trabalho, na sua família, na sua área ministerial, revele o sonho do rei. Revelar o sonho do rei é implantar o reino. É implantar o reino de Deus, aonde quer que você esteja. Dar o primeiro lugar a Deus. Dar o primeiro lugar a Deus. Em todas as áreas da sua vida. E assim como Deus foi com José, assim como Deus foi com Daniel, assim vai acontecer na nossa vida.
Deus vai te tirar de um lugar que é onde você hoje está achando que não tem mais jeito. E vai te colocar uma mente de governo. Que é justamente essa transformação que nós temos que ter na mente. Quando a gente tiver essa transformação na nossa mente, de pensar assim como está falando ali, para encontrar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, foi o que aconteceu. Jesus passou por essas 3 vontades, sabia? Eu tenho para mim que a boa vontade é quando Jesus ele aceita vir. A agradável vontade é Jesus fazendo milagre, é Jesus curando o enfermo, é libertando o cativo. Essa é a agradável vontade. Mas você sabe qual é a perfeita vontade? É aquela vontade que ele falou lá no Getsemane. Qual a oração que Jesus faz no Getsemane? Deus, se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Essa é a perfeita vontade, é ir para a cruz, querido. A perfeita vontade é só encontrar na cruz. Só na cruz. A perfeita vontade está na cruz do Calvário. Essa foi a vontade de Deus para Jesus. E o que acontece? Quando os seus sonhos, quando você revela o sonho do rei, e os seus sonhos são realizados, você toca a vida de muitas pessoas. Foi justamente o que José fez. Quando José ele se torna governador, e esse sonho está falando o quê? Que ia passar por 7 anos de muita abastância, de muita provisão, mas que viria 7 anos de muita sequidão, de muita miséria. José é colocado como governador, e o que acontece? Nesses 7 anos de muita miséria, ele acaba com a fome da terra, não só do Egito, mas de toda a terra, porque você vê que a circunviança toda vinha para o Egito para se alimentar, porque não tinha alimento. Você realizar o sonho, você revelar o sonho do rei e realizar os seus sonhos, você vai tocar a vida de pessoas. Você vai transformar a vida de pessoas. Quantas pessoas hoje estão sedentas por uma palavra de Deus, mas você não tem buscado primeiro o reino. Você não tem buscado primeiro o reino. Você não tem revelado o sonho do rei para a sua vida. Revele o sonho do rei. Você vai fazer diferença. Você vai ser um embaixador do reino na terra. Você vai implantar o reino de Deus, que é o que Jesus falava. O que João Batista falava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer a memória agora de muitos sonhos que você talvez já acha que não tem mais jeito. De muitos sonhos que você não acredita mais poder realizar. Mas esse Deus maravilhoso que eu sirvo, esse Deus que me encontrou um dia, que me tirou de uma vida de miséria, que tem me dado o privilégio de compartilhar do seu amor, porque isso é privilégio, querido, é privilégio falar do reino, é privilégio plantar o reino, é privilégio, Aleluia. é privilégio poder falar do amor de Jesus, aquele que se entregou na cruz do Calvário, que viveu a perfeita vontade, aquele que viveu a boa, a agradável e perfeita vontade. Tomar a cruz, querido, que Jesus tomou ali, é renunciar às coisas do mundo, renovar a nossa mente, é viver na contramão do mundo, é ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo pensou. É saber que quando você revela o sonho do rei, você toca a vida de pessoas, você sara a fome de pessoas. Pessoas precisando, quantas pessoas estão aí precisando de ouvir esse amor de Cristo? Esse amor ele não pode ser contado, ele não pode ser compartilhado somente aqui. É lá fora que pessoas precisam de ouvir isso.